O cheiro de pinho e canela da luxuosa mansão era uma mentira. Para Camila, de 23 anos, o Natal era apenas um contrato. Ela ajustou o vestido caro, um uniforme para o trabalho de fingir ser a namorada de Rodrigo, o milionário de 35 anos cujo olhar era mais gelado que a noite de dezembro lá fora. Ele pagava bem para ela sorrir, para ela fingir que ele não era um estranho. Mas o que começou como um acordo desesperado para sobreviver ao inverno se tornou um pesadelo silencioso. Semanas depois, o cheiro de pinho se foi, mas o frio de Rodrigo permaneceu, e as 2 linhas azuis no teste de gravidez em sua mão tremente confirmavam que ela carregava o filho do homem que a contratou e que já havia deixado claro que era incapaz de amar qualquer pessoa. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita. Se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder o que vem por aí. Tá, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma. O ar gélido de dezembro parecia zombar de Camila através da janela trincada do pequeno apartamento. Lá dentro, a única coisa mais fria que o vento era o silêncio que se instalava toda vez que ela olhava para o envelope vermelho sobre a mesa da cozinha. O aviso de despejo. Não temos escolha, Cami, murmurou Larissa, sua amiga e colega de apartamento, enquanto se enrolava em um cobertor puído. Larissa, sempre a pragmatista, tinha os pés firmemente plantados no chão de linóleo gasto que ambas logo não poderiam mais chamar de lar. É só um fim de semana, um Natal. Fingir ser namorada de um milionário? Ela deu uma risada sem humor. Pelo menos é um roteiro original. Camila apertou os olhos. A oferta não viera de um anúncio de jornal. Viera através de uma agência de eventos de luxo, onde ela, ironicamente, servia canapés que valiam mais que seu aluguel. A proposta fora apresentada por um homem chamado Henrique. Henrique não era um homem de meias palavras. Com seus 44 anos, terno impecável e uma postura que sugeria treinamento militar, ele era o resolvedor de Rodrigo Guedes. Ele a havia chamado para uma reunião em um café anônimo, mas caro. O senhor Guedes precisa de uma acompanhante para a noite de Natal e o dia seguinte, disse ele, sua voz tão neutra quanto o contrato de confidencialidade que deslizou pela mesa. Não é um encontro, senhorita Camila. É um trabalho. Um trabalho? Camila perguntou, a voz baixa. Uma performance, ele corrigiu sem piscar. A mãe do Sr. Guedes, Dona Rita, está com a saúde frágil. Ele fez uma pausa, o único indício de humanidade que ela detectaria nele. Ela sofre de uma condição neurológica degenerativa. O único desejo dela é ver o filho feliz e encaminhado. O estômago de Camila se revirou. Então eu sou a encenação da felicidade dele? Você é a garantia de que Dona Rita terá um Natal tranquilo. O roteiro é simples. Você o adora, ele a adora. Vocês estão apaixonados. O pagamento será suficiente para resolver seus problemas imediatos. Ele sabia do despejo. Claro que sabia. Henrique sabia de tudo. Agora, olhando para Larissa, Camila assentiu, a decisão pesando como chumbo. Tudo bem. Pela Dona Rita e pelo nosso teto. Horas depois, um carro preto e silencioso a buscou. A transformação foi rápida. Henrique a supervisionou enquanto ela era maquiada e vestida em um vestido de veludo verde esmeralda que parecia ter sido costurado nela. O tecido era caro, mas parecia um uniforme. A mansão Guedes não era uma casa. Era uma fortaleza de vidro e aço frio, suavizada, mas não aquecida, por decorações de Natal de extremo bom gosto. O cheiro de pinho e canela era real, mas parecia artificialmente potente. E então ela ouviu. Rodrigo Guedes. Aos 35 anos, ele era ainda mais bonito do que as raras fotos de colunas sociais faziam parecer, mas era uma beleza estéril, como a de uma estátua de gelo. Seus olhos de um cinza tempestuoso a avaliaram da cabeça aos pés. Não houve um olá ou um bem-vinda. Henrique, ele chamou, a voz um barítono controlado. Ela sabe o que fazer? Ela foi instruída, senhor, respondeu Henrique. Rodrigo finalmente olhou para Camila. Minha mãe não pode sofrer nenhum estresse, nenhuma surpresa.
Você entende? Seu único trabalho esta noite é fazer minha mãe sorrir. Não erre. Ele se virou e foi em direção à sala de jantar, esperando que ela o seguisse. Camila respirou fundo. O contrato havia começado. A ceia foi uma obra-prima de atuação. Dona Rita, uma senhora de 62 anos com olhos brilhantes que traíam a confusão que às vezes os turvava, se encantou por Camila instantaneamente. Rodrigo, meu filho, ela é luz, Dona Rita disse segurando a mão de Camila. Em seus momentos de lucidez, ela era incrivelmente charmosa. Como você demorou tanto para nos apresentar? Camila sorriu, um sorriso que ela treinou no espelho. Dona Rita, a culpa foi minha, eu estava tão nervosa para conhecer a senhora. Rodrigo fala tanto do seu bom gosto. Ela sentiu o olhar dele. Ele estava rígido ao seu lado, mas quando ela ousadamente colocou a mão sobre a dele na mesa, ele não recuou. Ele apenas suportou. Durante a noite, Camila observou. Ela viu Rodrigo cortar a comida da mãe em pedaços pequenos, quando achou que ninguém estava olhando. Viu a forma como a fachada dele rachava, revelando um lampejo de pânico, quando Dona Rita esqueceu brevemente o nome do marido falecido. Naquele momento, quando ele interagiu com a mãe, Camila não viu o milionário glacial. Viu um homem aterrorizado pela ideia de perda. E isso, perigosamente, a fez sentir uma pontada de empatia. Mais tarde, o silêncio da mansão era ensurdecedor. O quarto de hóspedes era maior que seu apartamento, mas ela não conseguia dormir. O veludo do vestido estava jogado em uma cadeira, e a camisola de seda que haviam providenciado parecia errada. Descalça, ela desceu em busca de um copo de água. A casa estava escura, exceto pela luz suave vinda da biblioteca. Ele estava lá, Rodrigo, a gravata afrouxada, um copo de uísque pela metade na mão, olhando para a árvore de Natal apagada no jardim. Ele parecia exausto. O contrato não cobre a madrugada, ele disse, sem se virar. Ele assentiu. Eu só vim buscar água, ela respondeu, parando na porta. Ele se virou. O gelo em seus olhos havia derretido, mas o que restava era algo mais perigoso. Exaustão crua. Ele bebeu o resto do uísque. Ela gostou de você. Você é uma boa atriz. Ela é fácil de gostar, disse Camila honestamente. Ele deu um passo em direção a ela. O cheiro de uísque caro e algo puramente dele. Algo masculino e frio, a envolvendo. Ela não está bem, Camila. A memória dela está se desfazendo. Esta noite, ele parou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente cortados. Esta noite foi importante. A proximidade era desconfortável. Ele era seu chefe, seu contratante. Mas a solidão que emanava dele era um espelho da dela. Ela estava ali por dinheiro. Ele estava ali por dever. Ambos estavam fingindo. Você pareceu feliz quando ela riu, Camila sussurrou. O olhar dele caiu para a boca dela. O silêncio na biblioteca tornou-se pesado, carregado com a tensão de manter uma farsa por horas. Ele estava perto demais. Ela deveria recuar, correr de volta para o quarto seguro, mas ela não o fez. Eu não sei o que é felicidade, ele murmurou, a voz rouca. Mas eu sei o que é controle. E hoje, eu perdi o controle. Ele não a beijou como um amante. Ele a beijou como um homem se afogando, buscando ar. Foi um beijo confuso, desesperado, cheio de toda a tensão da noite, do medo dele e da solidão dela. Para ele foi um lapso imperdoável. Para ela, foi o primeiro toque humano real que ela sentiu em meses. A barreira entre o contrato e a realidade não apenas se confundiu, ela se despedaçou. Em um raro momento de silêncio compartilhado, na biblioteca escura cheirando a couro e pinho, a solidão de ambos culminou. A manhã seguinte, quebrou o feitiço. O sol de Natal nasceu, mas a mansão estava mais fria do que antes. Camila acordou em seu próprio quarto, confusa, com o gosto de uísque e arrependimento na boca. Quando desceu, Rodrigo já estava lá, vestido em um suéter de cachemira impecável, sua máscara de gelo firmemente no lugar. Ele estava mais frio do que nunca. Ele mal olhou para ela durante o café da manhã com Dona Rita. A atuação de Camila foi trêmula, mas Dona Rita, em sua névoa feliz, não percebeu. O Natal terminou. O carro preto estava esperando. Henrique apareceu quando ela estava prestes a entrar.
O Sr. Guedes ficou muito satisfeito com sua performance, disse Henrique, entregando-lhe um envelope. Estava pesado. Ele dobrou o pagamento combinado. Camila olhou para o envelope e depois para a casa. Ele também instruiu um bônus, continuou Henrique, a voz baixa, pela sua descrição absoluta sobre os eventos da noite passada. O Sr. Guedes considera um lapso de julgamento induzido pelo estresse. Ele espera que você esqueça o que aconteceu. O contrato está encerrado. Camila entrou no carro, o dinheiro queimando em sua bolsa. Ela não se sentia salva. Ela não se sentia rica. Sentia-se usada, humilhada e, o pior de tudo, com uma confusão dolorosa no peito. A porta do carro bateu e a mansão desapareceu de vista. 6 semanas se passaram. O dinheiro, que parecera uma fortuna, havia desaparecido com a velocidade de um sonho. Pagou o aviso de despejo, quitou as dívidas acumuladas e garantiu o aluguel por mais alguns meses. O inverno continuava rigoroso, mas a ameaça imediata de viver na rua havia sido resolvida. Camila tentou apagar a mansão Guedes da memória. Tentou convencer a si mesma de que o Natal fora um delírio febril, um trabalho estranho. Mas seu corpo se recusava a esquecer. O cheiro do café que Larissa preparava de manhã, antes sua bebida favorita, agora fazia seu estômago se revirar. A fadiga a atingia em ondas, pesada e implacável. Você mal tocou na comida, Cami, disse Larissa uma manhã, observando-a com olhos pragmáticos e preocupados. Já faz uma semana, se é uma gripe, é a mais longa da história. Camila balançou a cabeça, levando a mão à testa. É só o estresse. O trabalho no buffet tem sido cansativo. Larissa cruzou os braços, seu olhar prático não deixando espaço para desculpas. Estresse? Ou... Camila, quando foi sua última... Você sabe? Ela pausou. Quando foi o Natal? O sangue de Camila gelou. Ela contou os dias mentalmente. A náusea que sentiu não tinha nada a ver com o café. Não, não pode ser. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para a amiga. Não pode? Larissa rebateu, já pegando a bolsa. Vivemos no mundo real, Cami. E no mundo real ações têm consequências. Eu vou à farmácia. Nós precisamos saber. 1 hora depois, Camila estava sentada no chão do banheiro minúsculo, o azulejo frio contra suas costas. O pequeno bastão de plástico estava em suas mãos trêmulas. Ela o observou como se fosse uma bomba-relógio. Quando a segunda linha azul apareceu, nítida e inegável, um soluço seco escapou de sua garganta. O choro que veio não foi de alegria, nem de surpresa. Foi um choro de pânico puro. A imagem que inundou sua mente não foi a de um bebê adorável. Foi o rosto de Rodrigo, seus olhos cinzentos e glaciais na manhã de Natal. Foi a voz de Henrique oferecendo um bônus pela discrição. Ela estava grávida, grávida do homem que a pagou para desaparecer. Larissa arrombou a porta trancada. Cami! Ela viu o teste no chão e sua amiga encolhida. Ah, Camila, o que nós vamos fazer? Eu não sei. Camila chorou, sentindo o mundo desabar. Eu não sei. Nos dias seguintes, o pânico deu lugar a uma realidade sombria. Larissa, sempre prática, insistiu que Camila fosse a uma clínica. Você precisa de cuidados e precisa de provas. A clínica popular do bairro era o oposto da mansão Guedes. Cheirava a antisséptico e impaciência. Mas o homem que a atendeu era inesperadamente gentil. O Dr. Daniel, com seus 32 anos e um sorriso cansado, mas genuíno, foi a primeira pessoa a tratá-la com verdadeira compaixão em muito tempo. Primeira gravidez? Ele perguntou, enquanto preparava o equipamento de ultrassom. Camila apenas assentiu, incapaz de falar. É normal estar nervosa, ele disse suavemente. O pai está lá fora, quer que eu o chame? Não, a voz de Camila saiu fraca. Eu estou sozinha nessa. Dr. Daniel não fez mais perguntas. Ele apenas escureceu a sala e passou o gel frio em sua barriga. O silêncio foi preenchido por um som rítmico e rápido. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Bem, disse ele sorrindo para a tela. Aí está, um coração forte. Você está com cerca de 6, quase 7 semanas. O som do coração de seu bebê foi a coisa mais real que Camila ouviu em meses. Mais real que o contrato, mais real que o dinheiro, mais real que a frieza de Rodrigo. Era uma vida,
uma vida dela. A gentileza do Dr. Daniel e o som daquele coração minúsculo solidificaram algo dentro dela. Ele lhe deu vitaminas, folhetos sobre pré-natal e um lenço quando viu as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Cuide-se, Camila. O estresse não é bom para vocês dois. Ela saiu da clínica com uma foto tremida em preto e branco. De volta ao apartamento, a realidade bateu na porta. Larissa estava fazendo contas na mesa da cozinha. Cami, você precisa ser realista, disse ela, a voz tensa. Roupas, fraldas, comida, médico. Esse Dr. Daniel é gentil, mas ele não é de graça. Nós não temos como sustentar um bebê. Eu vou arrumar outro emprego, disse Camila obstinada, colocando a foto do ultrassom na carteira. Não seja ingênua, Larissa explodiu, o medo em sua voz. Ele é um milionário, ele tem que pagar. Ligue para aquele homem, o Henrique. É para isso que ele serve. Para resolver as coisas. Resolva. A palavra resolver atingiu Camila como um tapa. A mesma palavra que Henrique usara sobre suas dívidas. A mesma palavra que estava implícita no bônus de Rodrigo. Eu não vou ligar para o Henrique, ela disse, a voz firme, surpreendendo a si mesma. O quê? Você enlouqueceu? Larissa levantou-se. Você vai até lá? Você vai confrontar o Rodrigo? Cami, ele vai te esmagar. Ele vai te devorar viva. Pessoas como ele, nós somos insetos para eles. Ele não vai resolver o meu filho, Camila disse, a mão protetoramente sobre a barriga ainda plana. Ele não vai me pagar para desaparecer. Ele vai ter que me ouvir. Ele vai ter que olhar para mim. Ignorando os protestos aterrorizados de Larissa, Camila usou o que restava do dinheiro para comprar uma blusa decente e foi para o centro da cidade. Ela não foi para a mansão. Ela foi para a fortaleza de vidro e aço onde ficavam as empresas Guedes. Ela usou a confiança que não tinha. Uma memória da atriz que ela foi no Natal. Eu tenho uma reunião com o Sr. Guedes, ela disse à recepcionista, o coração batendo tão rápido quanto o do bebê. Ele está me esperando. De alguma forma, o blefe funcionou. Talvez sua beleza, agora acentuada pela palidez determinada, a fizesse parecer importante. Ela foi levada ao último andar. O escritório era maior que o prédio inteiro onde ela morava. Uma parede inteira de vidro dava para a cidade, fazendo as pessoas parecerem formigas insignificantes. Rodrigo estava em sua mesa, ao telefone, exalando poder e controle. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. A surpresa não durou um segundo. Foi imediatamente substituída por uma raiva fria e controlada. Tire-a daqui, ele disse calmamente à sua assistente, que havia conduzido Camila. Senhor, ela disse que... Eu sei o que ela disse. Ele a cortou. Espere, disse Camila dando um passo à frente. Rodrigo, eu preciso falar com você. Nós não temos nada para conversar, senhorita Camila. O contrato foi encerrado. A assistente pairava, mortificada. Camila sabia que tinha apenas alguns segundos. Estou grávida, ela disse, a voz ecoando no silêncio luxuoso. A assistente congelou. Rodrigo, que estava se levantando para escoltá-la pessoalmente, parou. O silêncio no escritório tornou-se ensurdecedor. Ele a olhou, e pela primeira vez ela viu algo além de frieza. Pura fúria. Mas era uma fúria gelada, sem paixão. Que golpe baixo, ele disse, a voz baixa e perigosa. O que você quer? Mais dinheiro? O contrato foi claro. Henrique foi generoso. Eu não quero seu dinheiro, ela gritou, a coragem nascendo do pânico. Ela marchou até a mesa dele e jogou a foto do ultrassom na sua frente. Eu quero que você saiba. É seu filho. Rodrigo nem olhou para a imagem. Seus olhos cinzentos estavam fixos nela, analisando-a, calculando. Ele a via não como uma mulher carregando seu filho, mas como uma complicação, um problema de negócios. Ele se recostou na cadeira, um rei em seu trono, e apertou um botão em seu intercomunicador. Sua voz era mortalmente calma. Henrique, no meu escritório. Agora. O pânico de Camila voltou. Não, não o Henrique. Henrique entrou em menos de 30 segundos, como se estivesse esperando do lado de fora. Ele viu Camila, e seu rosto de pedra mostrou um breve, quase imperceptível, lampejo de compreensão. Senhor? Rodrigo não olhou para Camila. Ele gesticulou preguiçosamente para ela, como se ela fosse uma mancha no seu tapete caro, enquanto falava com Henrique.
A senhorita Camila parece ter uma complicação, um delírio. Ele fez uma pausa, saboreando a humilhação dela. Ela alega que está grávida. Eu estou grávida, Camila insistiu, a voz quebrando. Eu tenho a prova. É seu. Rodrigo finalmente se levantou. Ele caminhou não em direção a ela, mas em direção à janela, dando as costas para ela. Ele olhou para a cidade lá embaixo, para as formigas que ele controlava. Ele falou para o vidro. Henrique, resolva isso. A rejeição foi absoluta. A humilhação completa. Ele a dispensou como um funcionário incompetente. Henrique deu um passo à frente, sua voz profissional, mas com um tom que não era gentil. Senhorita Camila, por favor, me acompanhe. Vamos discutir isso em outro lugar. Ela foi deixada de pé sozinha, no meio do escritório opulento, com o som do coração de seu bebê ecoando em seus ouvidos, abafado pelas duas palavras mais frias que ela já ouvira. Resolva isso. A humilhação no escritório de Rodrigo foi apenas o começo. Henrique, o resolvedor, não a levou para a saída. Ele a conduziu, com uma mão firme em suas costas, para uma sala de conferências menor, estéril e silenciosa. O silêncio era pior que os gritos. Sente-se, por favor, senhorita Camila, disse ele. Não era um pedido. Camila sentou-se na beirada de uma cadeira de couro cara, sentindo-se pequena e doente. Henrique sentou-se à frente dela, abrindo uma pasta de couro. Ele era a personificação da eficiência fria. Vamos ser diretos. O Sr. Guedes está descontente com esta situação. Ele a considera uma violação do seu acordo de discrição. Eu não violei nada. Eu estou grávida, ela sussurrou. A adrenalina da confrontação se esvaindo, deixando apenas o medo. O Sr. Guedes entende sua alegação. Henrique tirou um documento da pasta. Não era um contrato. Era um termo de acordo. Ele está disposto a oferecer 2 soluções para este problema. Ambas são extremamente generosas. Ele virou o papel para ela. Havia números, muitos números. Números que fariam Larissa chorar de alívio. Opção A, disse Henrique, como se estivesse discutindo uma fusão de empresas. O Sr. Guedes cobrirá todas as despesas médicas para uma interrupção. Discreta, na melhor clínica do país. Mais uma soma substancial para seu silêncio e seu inconveniente. O estômago de Camila se revirou violentamente. O som do tum-tum do coração do bebê na clínica do Dr. Daniel ecoou em seus ouvidos. Opção B, continuou ele, impassível diante da palidez dela. Você leva a gravidez a termo. Todos os seus custos serão cobertos. Após o nascimento, você entrega o bebê. Adoção total e irrevogável. Você assina um documento renunciando a todos os direitos e desaparece. A quantia, como pode ver, é significativamente maior. Camila olhou para os números e sentiu seu sangue ferver. A raiva substituiu o medo. Ela estava sendo tratada como uma incubadora, seu filho como um produto defeituoso ou uma aquisição. Isso é o que eu sou para ele? Ela perguntou, a voz baixa e trêmula de fúria. Um problema a ser resolvido com dinheiro? Eu estou aqui para apresentar soluções, senhorita Camila, não para discutir filosofia. Naquele momento, a imagem do Dr. Daniel lhe dando um lenço e o som daquele coração minúsculo se tornaram sua âncora. Ela se levantou. O movimento foi tão abrupto que Henrique ergueu uma sobrancelha. Não, ela disse. Henrique piscou. Eu não acho que você entendeu. Esses números... Eu entendi perfeitamente. Camila empurrou o papel de volta para ele. Eu não quero o dinheiro dele. Eu não vou interromper nada. E eu não vou entregar meu filho. Ela olhou Henrique nos olhos, a coragem de uma mãe que ela ainda nem entendia surgindo. Diga a ele que eu não estou à venda. E meu filho também não. Ela se virou e caminhou até a porta. Isso é um erro, senhorita Camila. A voz de Henrique a seguiu, agora com um toque de aço. Você acha que pode lutar contra ele? Você não tem ideia do que ele é capaz para proteger a si mesmo e a sua família. Eu não estou lutando contra ele, disse Camila com a mão na maçaneta. Eu estou lutando pelo meu filho. Diga a ele para ficar longe de nós. Ela saiu, deixando Henrique em silêncio, segurando um acordo multimilionário rejeitado. Camila voltou para o apartamento sentindo uma mistura de terror e triunfo. Larissa, ao ouvir a história, ficou lívida. Você recusou? Camila, você recusou uma vida inteira de segurança? Pelo quê? Orgulho?
Dignidade, Lari, não é a mesma coisa. Mas a vitória de Camila durou pouco. Rodrigo Guedes não era um homem que aceitava um não. Se o dinheiro não podia resolver, o controle o faria. 2 dias depois, o aviso de despejo voltou. Desta vez, com efeito imediato. O dono do prédio, um homem que sempre fora gentil, de repente se recusou a olhar nos olhos dela. O buffet onde ela trabalhava a dispensou no mesmo dia, alegando cortes. Larissa também foi demitida. Em menos de 24 horas, elas estavam sendo sufocadas. Ele fez isso. Larissa sussurrou sentada no meio de caixas de papelão. Ele está nos quebrando, Cami. Ele vai nos deixar na rua, no meio do inverno, grávida. O interfone tocou. Era Henrique. Ele não subiu. Ele esperou na calçada, ao lado de um carro preto. Camila desceu, tremendo de frio e raiva. Seu ponto foi feito, senhorita Camila, disse ele sem emoção. Você provou que tem fibra moral. Agora, o Sr. Guedes gostaria de impor uma terceira opção. Esta não é negociável. O que ele quer agora que eu implore? Ele quer que você venha comigo, agora. Henrique abriu a porta do carro. O Sr. Guedes teme que o escândalo de suas ações chegue à sua mãe. Ele não pode permitir que você, em seu atual estado instável, circule por aí. Eu não vou a lugar nenhum com você. Você não tem escolha. Henrique gesticulou para o prédio. Seus pertences serão entregues na nova residência. Sua amiga, a senhorita Larissa, terá seu emprego de volta pela manhã e receberá uma compensação generosa pela inconveniência. Mas você, Camila, você virá comigo. Era uma ordem. Ela estava sendo sequestrada legalmente. O carro a levou para a mansão, aquele mesmo lugar que ela deixou semanas antes, sentindo-se humilhada. Mas desta vez, não era como uma convidada ou uma contratada. Era como uma prisioneira. Você ficará aqui durante a gravidez, disse Rodrigo. Ele a encontrou na entrada, não no escritório. Ele parecia ter vencido uma batalha difícil. Você será monitorada, não por Henrique, pela minha equipe. Você não é minha parceira. Você é minha responsabilidade. A mansão se tornou sua prisão dourada. Os cheiros de pinho e canela haviam se dissipado, deixando apenas o silêncio frio dos corredores vastos. Ela foi instalada em uma ala de hóspedes luxuosa, mas as portas eram vigiadas. Seus telefonemas eram monitorados. Ela só podia falar com Larissa, em horários específicos, com Henrique presente. As semanas se arrastaram. A barriga de Camila começou a crescer, um lembrete visível de sua situação. Rodrigo a ignorava. Eles viviam na mesma casa, mas em universos separados. Ele era um fantasma frio que ela via às vezes no jantar, onde comiam em silêncio, até que Dona Rita a encontrou. Camila estava no jardim de inverno, tentando absorver um pouco do sol fraco, quando Dona Rita entrou, apoiada em uma bengala. Sua confusão parecia ter diminuído naquele dia. Minha querida Camila? Ela disse, os olhos brilhando de reconhecimento. Rodrigo disse que você tinha viajado. Camila congelou. Henrique não havia previsto isso. Camila começou, mas antes que pudesse inventar uma mentira, Dona Rita se aproximou. Seu olhar caiu para a curva distinta sob o suéter de Camila. A mão de Dona Rita, fina e trêmula, estendeu-se e pousou suavemente na barriga de Camila. O choque no rosto da senhora foi substituído por uma expressão de pura, radiante alegria. Oh, meu Deus! Ela sussurrou, lágrimas brotando em seus olhos. Um bebê, Rodrigo, você e Rodrigo. Um bebê. Ela olhou para o céu. É um milagre de Natal. Camila não conseguiu dizer uma palavra. Ela não conseguiu quebrar a alegria pura no rosto daquela mulher. A dinâmica da casa mudou da noite para o dia. Dona Rita, revigorada pela notícia, tomou Camila como seu projeto pessoal. Ela acreditava que a gravidez era fruto do amor que ela testemunhou na ceia de Natal. Ela trazia chás, cobertores de tricô que ela mesma havia começado e álbuns de fotos antigos. Este era Rodrigo quando bebê, dizia ela, sentada ao lado de Camila no sofá, tratando-a como uma filha. Ele era tão sério, sempre sério, mas você o fez sorrir. Rodrigo foi forçado a assistir. Ele observava de longe sua mãe, a mulher que ele tentava proteger com tanto controle, dando a Camila o amor e o carinho que ele nunca soube dar. A cena o perturbava profundamente.
Ele não podia contar a verdade à mãe. O choque a destruiria. Ele estava preso, forçado a manter a farsa de que eles eram uma família feliz. A única trégua de Camila era o Dr. Daniel. Ela insistiu em continuar com ele. Rodrigo, desconfiado, mas incapaz de recusar um pedido médico que sua mãe agora supervisionava, cedeu. Mas ele impôs uma condição. Eu vou com você, ele declarou, uma semana depois da descoberta de Dona Rita. Eu preciso saber o que este médico de bairro está dizendo. A consulta foi surreal. O pequeno consultório do Dr. Daniel parecia ainda menor com a presença imponente e fria de Rodrigo. Dr. Daniel, no entanto, parecia imune ao dinheiro. Ele tratou Rodrigo com a mesma polidez profissional que tratou Camila. Vamos ver como está o paciente hoje, disse Dr. Daniel, preparando o ultrassom. Rodrigo ficou no canto, de braços cruzados, seu terno caro parecendo fora de lugar. Ele observava tudo como um falcão. Tudo parece ótimo, Camila, disse o médico, movendo o transdutor. Aí está. A sala, mais uma vez, foi preenchida com o som rítmico. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Camila olhou para a tela, seu coração se enchendo de amor. Um som forte, disse Dr. Daniel. Rodrigo permaneceu imóvel. Seus braços ainda estavam cruzados, mas seus nós dos dedos estavam brancos. Ele estava olhando fixamente para o monitor, onde uma pequena forma tremeluzia. Ele não disse nada. Não sorriu. Mas Camila, que aprendeu a ler as microexpressões sob sua máscara de gelo, viu. Seus ombros caíram, quase imperceptivelmente. Sua respiração, antes controlada, engatou por um segundo. Pela primeira vez, a fachada de controle absoluto de Rodrigo Guedes não apenas rachou, ela se partiu. O som daquele coração era real demais para ser resolvido. O som do coração do bebê no consultório do Dr. Daniel não mudou Rodrigo da noite para o dia, mas abalou seus alicerces. O gelo ainda estava lá, mas agora havia pequenas rachaduras. Ele continuou a tratá-la com distância, mas a hostilidade bruta foi substituída por uma observação cautelosa e confusa. Ele não sabia o que fazer com ela, ou com o fato inegável de que ele seria pai. A principal mudança veio de sua nova obrigação pública. Com Dona Rita espalhando alegremente a notícia de seu milagre de Natal para seu círculo íntimo, Rodrigo foi forçado a agir. Manter Camila trancada na mansão agora parecia suspeito. Ele precisava controlar a narrativa. Haverá um evento de caridade da empresa. Ele anunciou abruptamente algumas semanas depois, durante o jantar silencioso. Camila, agora com quase 5 meses de gravidez e uma barriga que não podia mais ser escondida, ergueu os olhos do prato. Ele não falava diretamente com ela há dias. Eu não entendo, ela disse. É o baile anual de caridade do hospital. Minha empresa é a principal patrocinadora. Minha mãe, antes de ficar doente, sempre organizou. É o evento dela. Ele girou a taça de água, evitando o olhar dela. Este ano, a imprensa estará lá. Os sócios estarão lá. E como minha mãe insiste que você é a razão da minha nova felicidade, você irá comigo. O pânico subiu pela garganta de Camila. Ir com você? Como sua namorada grávida? Como a mãe do meu filho? Ele corrigiu, a voz baixa. Henrique providenciará um vestido. Você vai sorrir, vai segurar minha mão e não vai falar com ninguém sobre nosso acordo. Outra performance. Ela sussurrou amargurada. Outra performance. Ele concordou, os olhos cinzentos finalmente encontrando os dela. Exatamente como no Natal, não erre. O evento de caridade era um mar de diamantes e sorrisos falsos. Camila se sentiu como um animal em exposição. O vestido azul marinho que Henrique providenciou era elegante e desenhado especificamente para acomodar sua gravidez com graça, mas para ela era apenas outro uniforme. Rodrigo era a imagem da perfeição. Ele a guiava pelo salão com a mão firme em suas costas. Um gesto que parecia protetor para os observadores, mas que para ela era possessivo, um lembrete constante de controle. Ele sorria para os sócios, aceitava tapinhas nas costas pela notícia maravilhosa e nunca a deixava sozinha. Ele parece tão diferente com ela. Camila ouviu uma mulher cochichar atrás de um vaso de orquídeas. Quem diria que o gelo derreteria? Se ao menos soubessem, pensou Camila, forçando um sorriso. E então ela a viu.
Uma mulher de cerca de 36 anos, com cabelos pretos curtos e uma elegância que não vinha do dinheiro, mas de uma confiança inata. Ela usava um vestido vermelho simples, mas se destacava mais do que qualquer pessoa ali. Ela não estava olhando para Rodrigo com admiração. Ela o olhava com uma espécie de curiosidade analítica. Quando seus olhos encontraram os de Camila, a mulher sorriu, um sorriso triste e compreensivo. Rodrigo, seguindo o olhar de Camila, congelou. Sua mão nas costas dela apertou com força, traindo seu choque. Fernanda, ele disse, o nome quase inaudível. Rodrigo, ela respondeu aproximando-se. Sua voz era calma e melodiosa. Faz muito tempo. Fernanda, o que você está fazendo aqui? Pensei que estivesse em Londres. Eu voltei, estou chefiando a nova ala de investimentos internacionais do banco, disse ela com naturalidade. Ela então se virou para Camila, seu olhar suavizando. E você deve ser Camila. Camila ficou surpresa. Você sabe quem eu sou? Eu ouvi os rumores, disse Fernanda, ignorando a tensão que emanava de Rodrigo. O homem que nunca se estabeleceria, de repente noivo e esperando um filho. É uma história e tanto. Nós não estamos noivos, disse Rodrigo ríspido. Fernanda riu, um som sem alegria. Ah, então algumas coisas não mudam. Ela estendeu a mão para Camila. Prazer em conhecê-la. Eu sou Fernanda, a ex-noiva. O aperto de mão dela era firme. Rodrigo parecia prestes a explodir. Se nos dá licença, Fernanda, temos que cumprimentar o prefeito. Claro, disse ela sem se deixar abalar. Mas Camila, antes de ir, ela se inclinou como se fosse compartilhar um segredo. Eu adoraria conversar com você por um minuto, sozinha. Assunto de mulheres. Rodrigo abriu a boca para proibir, mas Camila, sentindo uma onda de coragem que não sabia de onde vinha, assentiu. Eu adoraria. Vou pegar um pouco de água. Ela se desvencilhou do aperto dele antes que ele pudesse protestar e seguiu Fernanda até um terraço mais silencioso. A noite estava fria, mas o terraço estava aquecido. Fernanda olhou para a cidade. Ele está furioso, não está? Ele não gosta de perder o controle, disse Camila esfregando os braços. Fernanda olhou para a barriga de Camila. Você é jovem, bonita e parece genuinamente gentil. Ela suspirou. Eu estive onde você está. Você esteve grávida dele? Não, graças a Deus. O olhar de Fernanda era penetrante. Eu estive apaixonada por ele, ou pelo menos pela ideia dele. Eu era como você. Achei que havia um homem bom e caloroso escondido sob todo aquele gelo. Achei que meu amor poderia derretê-lo. E não pôde? Camila perguntou a voz quase um sussurro. Querida, disse Fernanda com uma tristeza infinita, não há nada para derreter. Eu sei que ele parece misterioso e profundo, mas ele não é profundo, Camila. Ele é vazio. O que você vê é o que você recebe. Frieza, controle. É como ele sobrevive. As palavras de Fernanda eram como pequenas facas, cortando a esperança minúscula que Camila vinha nutrindo. A esperança que surgiu quando ele a observava com Dona Rita, ou quando ele se encolheu ao ouvir o coração do bebê. Ele é um homem quebrado, moldado por um pai ainda mais quebrado, continuou Fernanda. Eu tentei amá-lo, Camila, por 3 anos, e isso quase me destruiu. Eu fugi para salvar a mim mesma. Você está carregando o filho dele. Você está acorrentada a ele de uma forma que eu nunca estive. O que eu faço? Camila perguntou, as lágrimas queimando em seus olhos. Salve-se, disse Fernanda, sua voz firme. Salve seu filho de crescer naquela casa fria. Não cometa o mesmo erro que eu e pense que você pode mudá-lo. Você não pode. Camila ficou ali devastada enquanto Fernanda lhe dava um último olhar de compaixão e voltava para a festa. A porta do terraço se abriu com força. Era Rodrigo. Sua máscara de calma pública havia desaparecido. Ele estava lívido. O que ela disse para você? Ele exigiu. A verdade. Camila cuspiu, a dor e a raiva se misturando. Ela me contou que você é vazio, que você não pode amar. Ela não sabe nada sobre mim. Ela sabe o suficiente para ter fugido. A acusação o atingiu como um golpe físico. Ele recuou, a raiva dando lugar a algo que Camila nunca tinha visto nele. Dor crua. Ela disse isso? Ele perguntou a voz rouca. Ela me avisou, disse Camila, as lágrimas escorrendo agora.
Ela me disse para me salvar, para salvar minha filha de você. Naquele momento, Fernanda reapareceu na porta. Ela deve ter visto a confrontação se desenrolando. Rodrigo, ela disse calmamente, deixe-a em paz. Fique fora disso, Fernanda, isso não é mais da sua conta. Tornou-se da minha conta quando eu vi aquela garota com o mesmo olhar assustado que eu costumava ter no espelho. Ela rebateu. Você está fazendo com ela o mesmo que fez comigo. Você está usando o controle porque está com medo de sentir. Você é um covarde, Rodrigo. A palavra covarde, vinda da mulher que ele claramente havia amado e perdido por causa de sua frieza, o quebrou. Ele não disse nada. Ele apenas olhou para Fernanda, depois para Camila, grávida e chorando, e a verdade da acusação pareceu esmagá-lo. Ele se virou e saiu do terraço, deixando as duas sozinhas. O caminho de volta para a mansão foi feito em um silêncio pesado e sufocante. Camila chorou silenciosamente contra a janela do carro. O degelo que ela pensou ter visto não era um degelo. Era uma ilusão. O aviso de Fernanda destruiu a pequena esperança que a mantinha sã naquela prisão dourada. Mas algo havia mudado em Rodrigo. A acusação de Fernanda o forçou a confrontar o padrão que ele herdou de seu pai. Naquela noite, tarde da noite, Camila estava em seu quarto incapaz de dormir, quando ouviu uma batida suave. Rodrigo estava parado na porta. Ele não parecia zangado, apenas perdido. Ele estava segurando um cobertor extra. Está frio esta noite, ele disse, a voz baixa. Ele não olhou para ela, mas colocou o cobertor dobrado ao pé da cama dela. Ele parou na porta, como se quisesse dizer mais alguma coisa. Camila, ele disse, tão baixo que ela quase não ouviu. Sim? Ele hesitou. Você comeu alguma coisa no evento? O bebê? Eu comi, ela mentiu. Ele assentiu, parecendo profundamente desconfortável. Bom, boa noite. Ele fechou a porta. Camila olhou para o cobertor. Não era um pedido de desculpas. Não era uma declaração de amor. Mas foi a primeira vez que ele perguntou sobre ela, e não sobre o problema ou o acordo. O aviso de Fernanda ecoava em sua cabeça. Ele é vazio. Mas o cobertor quente ao pé da cama dela dizia algo diferente. Diziam que talvez ele não fosse vazio. Ele estava apenas com medo. E pela primeira vez, Camila se perguntou se o gelo poderia de fato começar a derreter. O cobertor quente foi o começo de um degelo lento e torturante. Rodrigo não se tornou caloroso, mas a hostilidade fria deu lugar a uma presença desajeitada. Ele começou a jantar em casa com mais frequência. As refeições ainda eram silenciosas, mas não eram mais opressivas. Eram apenas estranhas. Ele se sentava na biblioteca à noite, lendo relatórios de mercado, enquanto Camila lia um dos livros sobre bebês que Dona Rita havia comprado para ela. Ele não falava com ela, mas também não a mandava embora. Ele estava, à sua maneira controlada, compartilhando o espaço. A esperança de Camila, que Fernanda havia tentado esmagar, era uma semente teimosa. Ela começou a acreditar que o aviso da ex-noiva não era uma profecia, mas apenas o relato de uma mulher amargurada. Rodrigo estava mudando. Ela podia ver. Ele começou a questionar sua alimentação, não como um médico, mas como um inspetor. O médico disse que você precisa de mais proteína, ele dizia, e no dia seguinte o cardápio mudava. Camila, agora com quase 8 meses de gravidez, sentia o peso da criança, mas também uma leveza em seu coração. A prisão dourada estava começando a parecer um lar. Dona Rita estava radiante, planejando um chá de bebê, e Rodrigo não revirava os olhos. Ele apenas balançava a cabeça e dizia, faça o que quiser, mãe, mas sem exageros. Para Camila era o suficiente. Era mais do que ela jamais esperou. A ilusão quebrou em uma tarde de terça-feira. O ar estava ameno, e Camila passeava pelo jardim de rosas com Dona Rita. A saúde da senhora parecia ter melhorado com a alegria da gravidez de Camila. Elas estavam discutindo nomes. Eu sempre gostei de Vitória, disse Dona Rita sorrindo. Nome forte. Significa que ela pode superar qualquer coisa. Vitória, Camila repetiu, a mão em sua barriga. Eu realmente gosto. Sim, Vitória Guedes. Dona Rita parou, sua mão apertando a bengala. Seu sorriso vacilou. Ela será... Dona Rita? Camila perguntou, notando a mudança súbita.
O olhar de Dona Rita ficou vidrado. Ela olhou para Camila, mas não a viu. Fernanda? O que você está fazendo aqui? Você não pode levar o bebê. Dona Rita, sou eu, Camila. O pânico gelou o sangue de Camila. Você não vai tirá-lo de mim. Dona Rita gritou, o pânico em sua voz. Ela deu um passo para trás, desequilibrando-se. A bengala caiu. Rodrigo, Rodrigo, ela está aqui. Ela caiu. Não foi uma queda dramática, mas um colapso suave sobre o canteiro de rosas. Socorro! Camila gritou, o volume de sua própria barriga tornando difícil se ajoelhar. Alguém, por favor, ajude! Em segundos, Henrique e 2 seguranças estavam lá. Rodrigo chegou em casa minutos depois, o carro cantando pneus no cascalho. A cena que se seguiu foi um borrão de terror. A ambulância, os paramédicos e o rosto de Rodrigo. Camila nunca o tinha visto assim. Não era o milionário frio. Não era o ator desconfortável. Era um homem em pânico absoluto. Quando ele viu sua mãe sendo colocada na maca, seus olhos encontraram os de Camila. Não havia gratidão por ela estar lá. Havia apenas acusação. Um olhar que dizia, você fez isso. O medo de perder a mãe fez Rodrigo regredir. Aquele degelo lento e promissor não era real. Era apenas a superfície de um oceano congelado. E agora, o gelo havia se fechado. Ele foi na ambulância. Camila foi instruída por Henrique, com uma frieza profissional renovada, a esperar dentro da casa. Ela esperou. Por horas. A noite caiu. Ninguém veio falar com ela. A comida que o chefe preparou ficou intocada. Ela ligou para o celular de Rodrigo. Foi direto para a caixa postal. Ela ligou para Henrique. A situação está sendo gerenciada, senhorita. Camila, disse ele, sua voz de resolvedor de volta. O Sr. Guedes está com a mãe. Ele pediu para não ser incomodado. Ela está bem? Foi minha culpa? Ela me chamou de Fernanda e... O Sr. Guedes deu ordens para que você descanse. O estresse não é bom para a sua condição. Por favor, permaneça em seu quarto. A linha ficou muda. Sua condição. Ele a chamou de sua condição, não de o bebê. Rodrigo não voltou naquela noite, nem na noite seguinte. A mansão, que estava começando a parecer quente, tornou-se um mausoléu. Camila era mais uma vez uma prisioneira. Ela finalmente o viu no 3º dia. Ele entrou pela porta da frente parecendo um fantasma. Estava com a mesma roupa, amarrotada e com uma barba de 3 dias. Seu rosto era uma máscara de exaustão e dor controlada. Rodrigo! Ela correu até ele, tão rápido quanto sua gravidez permitia. Como ela está? Pelo amor de Deus, fale comigo. Ele parou no meio do saguão e olhou para ela. Mas ele não a via. Ele olhava através dela. Seus olhos cinzentos estavam opacos, mortos. Ela está estável, disse ele, a voz um cascalho rouco, mas inconsciente. Os médicos não sabem se ela vai acordar. Oh, meu Deus! As lágrimas de Camila foram instantâneas, pela mulher gentil que a tratou como filha. Eu sinto muito, Rodrigo. Eu não quero sua pena. Ele rosnou, a voz baixa e cheia de um veneno que ela não ouvia desde o dia em seu escritório. Eu a quero longe de mim. O quê? Eu tenho que gerenciar o hospital, eu tenho que gerenciar meus negócios, eu não posso gerenciar... Você... Ele gesticulou para a barriga dela. Essa... complicação. A palavra a atingiu como um tapa. Complicação. Ela me amava. Camila sussurrou, a dor da injustiça a sufocando. Ela amava a mentira que você encenou. Ele explodiu, o controle finalmente se quebrando, revelando não o amor, mas a raiva crua. Ela amava a performance que pagamos para você fazer, e o estresse de tentar manter essa farsa, o estresse do seu milagre, foi isso que a colocou lá. Ele estava culpando-a. Ele estava culpando o bebê. Naquele momento, as palavras de Fernanda voltaram com a força de uma sentença de morte. Ele não é profundo, Camila. Ele é vazio. Ela tinha estado certa o tempo todo. Aquele degelo não era ele aprendendo a amar. Era ele aprendendo a atuar melhor. E agora que ele estava com medo real de perder sua mãe, ele não tinha energia para a performance. Ele regrediu ao seu estado natural, frio, cruel e assustado. Camila percebeu a verdade aterrorizante. Ele não estava com medo de sentir mais dor. Ele estava com medo de sentir qualquer coisa. Ela recuou, a mão protetoramente em sua barriga.
Ele a observou, o rosto se fechando novamente na máscara de gelo. Henrique vai garantir que você tenha tudo o que precisa, disse ele endireitando o terno amassado. Não me ligue, não me procure. Concentre-se em manter a si mesma saudável. Eu não posso lidar com 2 crises. Ele subiu as escadas, deixando-a sozinha no saguão frio. Para Camila isso foi a confirmação. Ela não podia ficar. Ela não estava apenas criando um bebê em um ambiente sem amor. Ela estava criando um bebê com um homem que, em sua dor, a via como a causa do problema. Que via sua própria filha como uma crise. Ela não criaria Vitória Guedes para ser como o pai. Rica em dinheiro, mas falida na alma. Ela esperou até depois da meia-noite. A casa estava silenciosa. Ela usou o telefone da cozinha, um que ela sabia que não era monitorado tão de perto, para ligar para Larissa. Lari, ela sussurrou, o pânico fazendo sua voz tremer. Eu preciso sair daqui. Agora. Kemi, o que aconteceu? Você está em trabalho de parto? Não. Pior, ele voltou a ser o que era. Lari, eu estou com medo. Estou com medo por ela. Houve uma pausa. O que você quer que eu faça? A voz pragmática de Larissa respondeu. Eu não sei. Eu vou fugir. Eu pego um táxi. Eu vou para a rodoviária. Eu só preciso de um lugar para ficar por uma noite para pensar. Tudo bem, disse Larissa, a voz firme. Venha para cá. Nós daremos um jeito, mas Cami, como você vai sair? Ele tem guardas. Eu vou descobrir, disse Camila, desligando. Ela subiu para seu quarto luxuoso. Ela não fez as malas. Malas chamariam a atenção. Ela pegou sua bolsa, colocou a carteira, o que restava do dinheiro de emergência e a foto do ultrassom. Então, ela se sentou e escreveu a carta. Não era uma carta de raiva. Era uma carta de renúncia. Rodrigo, Fernanda estava certa. Você é um covarde. Você usa seu controle como um escudo porque tem medo de viver. Você me culpa. E culpa sua própria filha, pela dor que você não consegue enfrentar. Eu não posso aceitar seu dinheiro. Eu não posso viver em sua casa. E eu não vou deixar minha filha crescer em um lugar onde o amor é visto como uma complicação ou uma crise. Ela merece mais do que isso. Ela merece dignidade. Eu vou dar isso a ela, longe de você. Camila. Ela deixou a carta em cima do travesseiro dele. Não do dela, mas do dele. No quarto principal, que ela nunca havia entrado. Ela desceu as escadas principais, o coração batendo forte, esperando que um alarme soasse. Ela estava com 8 meses de gravidez, desajeitada e lenta. Henrique estava no saguão. Ele estava de costas, olhando para a porta da frente, como um soldado em seu posto. Ele a ouviu. Ele se virou lentamente. Seus olhos avaliaram-na. A bolsa pequena, o casaco, o terror em seus olhos. Ele, o resolvedor, entendeu a situação em um instante. Senhorita Camila, disse ele, a voz baixa, o Sr. Guedes deu ordens estritas para que você permanecesse em seus aposentos. Ele está muito estressado. Eu sei, ela sussurrou parando a vários metros dele. Eu não sou uma prisioneira, Henrique. Eu sou uma mãe. E o que ele está fazendo não é proteção, é crueldade. Henrique era um homem de lógica e controle. Ele havia apresentado a ela a opção A e a opção B. Ele havia gerenciado sua prisão dourada. Mas ele também tinha visto a genuína preocupação dela por Dona Rita. Ele tinha visto a dignidade com que ela recusou o dinheiro dele. E ele tinha visto, mais do que ninguém, a crueldade lógica de Rodrigo. Ele olhou para esta mulher, grávida de quase 9 meses, disposta a fugir para a noite fria para proteger seu filho do homem que ele protegia. Seu rádio chiou em seu cinto. Ele deveria chamar a segurança. Ele deveria trancá-la no quarto. Era sua missão. Camila deu um passo incerto em direção à porta. Por favor, ela sussurrou. Henrique ficou imóvel por um longo, agonizante segundo. Sua lealdade a Rodrigo estava em guerra com o respeito relutante que ele desenvolveu por ela. Finalmente, ele fez uma escolha. Ele se virou, deliberadamente dando as costas para ela e olhando para uma pintura escura na parede. Eu não vi nada, ele disse, a voz quase inaudível. Camila parou chocada. O motorista da noite está de folga, continuou Henrique, ainda de costas para ela. E o portão dos fundos, o que dá para a rua lateral. O sensor de pressão tem estado falho esta semana.
Ele não dispara o alarme se você andar devagar. As lágrimas escorreram pelo rosto de Camila. Ele estava lhe dando uma saída. Obrigada, Henrique, ela sussurrou. Ele não respondeu. Ele não se moveu. Ele apenas ficou ali, o resolvedor, falhando em sua missão de propósito. Enquanto Camila se apressava o mais rápido que podia, saindo pela porta de serviço, mergulhando na escuridão fria da noite. A caminhada de 10 quarteirões até um ponto de táxi pareceu uma eternidade. A cada passo a barriga de Camila pesava, um lembrete físico de cada escolha que a levara até ali. A adrenalina da fuga a manteve de pé até que ela finalmente caiu no banco de trás do carro de Larissa, em frente ao antigo prédio. Você está louca, Larissa disse, mas havia admiração em sua voz. O que vamos fazer? Ele vai caçar você, Cami. Ele só caça o que ele quer. E ele não nos quer, Lari. Ele nos chamou de crise. Enquanto isso, na mansão, Rodrigo voltou do hospital ao amanhecer. Ele passou 48 horas em uma cadeira de plástico ao lado da cama de sua mãe, ouvindo o bip rítmico dos monitores. Dona Rita estava estável, mas ainda inconsciente. O médico disse que o prognóstico era incerto. Ele entrou em seu quarto principal, exausto, pronto para desabar. E então ele viu a carta em seu travesseiro. A caligrafia delicada dela parecia gritar as palavras: covarde, vazio, complicação, crise. Ele se sentou na cama. O silêncio da casa era absoluto. Ele pensou em sua mãe, inconsciente no hospital. Pensou em Fernanda chamando-o de covarde no evento. E agora, Camila. A carta em sua mão era a prova final. Ele havia se tornado exatamente o homem que jurou nunca ser. Seu pai. Um homem que usava o controle e o dinheiro para afastar qualquer sentimento real. Ele perdeu Fernanda por causa de sua frieza. Estava perdendo sua mãe para uma doença. E agora, ele havia acabado de expulsar Camila e sua própria filha para a escuridão. Exatamente pela mesma razão. A ideia de que ele havia perdido tudo, sua mãe, seu passado, Fernanda e seu futuro, Camila e o bebê, por causa do mesmo defeito em sua alma, o quebrou. O gelo que ele cultivou por 35 anos não apenas rachou, ele se despedaçou. Ele correu escada abaixo, a carta amassada na mão. Henrique! Ele rugiu. Henrique apareceu, seu rosto impassível. Senhor, ela se foi. Camila. Ela se foi. Por que ninguém me avisou? Eu não vi nada, senhor, disse Henrique com uma calma que enfureceu Rodrigo. O que diabos isso significa? Significa, senhor, disse Henrique, pela primeira vez em 10 anos de serviço, quebrando o protocolo, que ela é uma mãe protegendo sua filha, e que ela estava certa sobre você. Eu sugeri que você não fosse procurá-la, a menos que estivesse preparado para parar de agir como um covarde. O insulto de Henrique, ecoando o de Fernanda e o da carta, atingiu Rodrigo. Ele olhou para seu resolvedor, chocado. Para onde ela iria? Rodrigo perguntou, a raiva dando lugar ao desespero. Para o único lugar que ela tem, o apartamento da amiga. Rodrigo não esperou o motorista. Ele dirigiu rasgando a cidade, o pânico de perdê-la sendo 1000 vezes pior do que o pânico de perder sua mãe. Ele chegou ao prédio decrépito. Ele não bateu na porta exigindo. Ele não chamou Henrique para resolver. Ele apenas ficou do lado de fora, na calçada fria, como um mendigo. Ele esperou. 2 horas depois, a porta do prédio se abriu. Camila saiu, segurando uma pequena bolsa. Larissa estava ao seu lado, parecendo preocupada. Elas iam para o Dr. Daniel para uma consulta de emergência. Camila parou quando o viu. Ele estava ali, o terno amassado, a barba por fazer, parecendo tudo, menos o milionário glacial. Ele parecia quebrado. O que você está fazendo aqui? A voz dela era fria, mas trêmula. Ele começou dando um passo à frente. Eu li sua carta. Então vá embora. Não, ele parou. Ela estava certa. Fernanda. E você? Meu pai, ele era um homem frio. Ele me ensinou que sentimentos eram fraqueza, que tudo podia ser controlado, comprado ou resolvido. Você aprendeu bem a lição. Ela cuspiu. Eu sei. A admissão o rasgou. Eu olhei para minha mãe naquele hospital. E eu percebi que a única razão pela qual eu a amo é porque ela nunca me pediu para sentir nada. Ela apenas me amava. E Fernanda,
Eu a sufoquei. E você? Ele olhou para ela, para sua barriga, seus olhos cinzentos finalmente vivos, cheios de pânico e dor. Eu não sei como amar, Camila. Eu não tenho ideia do que estou fazendo. Ele engasgou, o grande Rodrigo Guedes quebrado na calçada. Mas estou com mais medo de viver sem você e minha filha do que de tentar. Por favor, me ensine. Camila olhou para este homem, despido de seu poder, de seu controle. Era a confissão mais crua e honesta que ela já ouvira. Ela abriu a boca para dizer algo, e uma dor aguda a dobrou ao meio. Um líquido quente escorreu por suas pernas. Ah! Ela gritou, agarrando-se a Larissa. O que foi? Rodrigo entrou em pânico. O bebê! Gritou Larissa. A bolsa estourou. Você e sua confissão dramática, ela vai ter o bebê aqui. O caos tomou conta. Rodrigo, o homem do controle, estava paralisado. Henrique, eu preciso... Dane-se o Henrique! Gritou Larissa. Pegue ela, hospital, agora! Rodrigo a pegou nos braços. Ele a colocou em seu carro de luxo, ignorando seus protestos. A viagem para o hospital foi um borrão de gritos de dor e promessas aterrorizadas de Rodrigo. Horas depois, Vitória Guedes nasceu. Pequena, enrugada, mas com um choro forte. Rodrigo não saiu do lado dela. Ele não estava resolvendo nada. Ele estava presente. Quando as enfermeiras colocaram o bebê nos braços de Camila, ele se aproximou, hesitante. Ela é... perfeita, ele sussurrou. Ele estendeu um dedo trêmulo e tocou a mão minúscula. E então, ele fez algo que chocou Camila. Ele chorou. Não de dor, mas de uma emoção tão avassaladora que ele não podia controlar. Ele segurou a mão de Camila, entrelaçando seus dedos. Obrigado, ele sussurrou para ela. 3 meses depois, a mansão Guedes estava diferente. As cortinas pesadas foram abertas. Havia flores frescas. O cheiro de pinho e canela foi substituído por cheiro de talco de bebê. No jardim, Dona Rita, em uma cadeira de rodas, estava sentada ao sol. Ela havia acordado 1 semana após o nascimento de Vitória. Sua memória ainda falhava, mas seus olhos estavam claros. Ela segurava sua neta, cantando uma canção de ninar desafinada. Camila observava da varanda, cansada, mas feliz. A porta se abriu. Rodrigo se aproximou dela, trazendo 2 xícaras de café. Ele não era mais o homem de gelo. Ele ainda era sério, ainda desajeitado com emoções, mas estava tentando. Ele estava fazendo terapia. Ele estava aprendendo. Ele entregou a xícara a Camila e colocou os braços em volta da cintura dela, por trás, descansando o queixo no ombro dela, enquanto observavam sua mãe e sua filha. Ela parece feliz, ele disse a voz baixa. Nós 2 estamos, ela respondeu, inclinando a cabeça para trás. Ele a virou gentilmente. Seus olhos cinzentos, agora quentes, encontraram os dela. Eu te amo, Camila. Eu ainda estou aprendendo o que isso significa, mas eu sei que sinto. E então, pela primeira vez, ele a beijou. Não por contrato, não por confusão bêbada na biblioteca. Foi um beijo de intenção, um beijo de escolha, um beijo que prometia não a perfeição, mas a presença. Ele não era mais o homem que não sentia nada. Ele era o homem que havia escolhido ficar. E assim termina a história de Camila e Rodrigo aqui no nosso canal. E aí, gostou? Você se emocionou com o nascimento da pequena Vitória e a transformação de um homem que, com medo da dor, quase perdeu tudo? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.